vinde, descansai um pouco. Os discípulos chegam da missão. Se lembrarmos, semana passada ouvimos no Evangelho Jesus enviando os discípulos para a missão. Hoje, o Evangelho narra o retorno desses discípulos, depois dessa experiência e desse tempo de missão. E Jesus, então, vendo eles chegarem, reconhece a necessidade do descanso. O Evangelho nos situa num dilema que continua até os dias de hoje, que é a demanda muito maior do que a capacidade humana dos pastores atenderem. Então, vamos refletir sobre o pastoreio dos sacerdotes e o apostolado dos leigos. Olhando para o Evangelho, existe um cansaço depois de um grande esforço. No entanto, mesmo com todo o empenho, muitos ainda continuam precisando de ajuda. É quando Jesus olha para a multidão e percebe essa multidão como ovelhas sem pastor. Percebe essa multidão como pessoas que não têm quem as ajude, quem as oriente. E ele então, sentindo compaixão, abre mão do seu descanso, o descanso dos seus discípulos, para atendê-los. E é esse o dilema: o necessário descanso ou o trabalho interminável. É preciso que o pastor aprenda que ele é incapaz de suprir as necessidades de todos que o procuram ou cercam. E temos aqui o diácono Breno conosco, vai ordenar padre em outubro, e ele vai ter que aprender que por mais que ele se esforce, ele nunca conseguirá atender todos que precisam e nem todos que irão procurá-lo. Esse é um caminho de amadurecimento que cada padre precisa trilhar. Aprender a dizer não e dizer: eu não consigo, né? Aqui chegou o meu limite. O leigo nem sempre favorece, porque ele nem sempre compreende o limite de cada pessoa. O leigo nem sempre compreende o limite de cada padre. Quantos comentários, quantas críticas, porque se depararam com algum padre que disse: eu não consigo, aqui chegou o meu limite. Como se o padre também não fosse humano e não experimentasse também suas limitações. Precisa o pastor, sobretudo o jovem pastor, o pastor de poucos anos, precisa aprender a importância do descanso. Porque o esgotamento gera enfermidades físicas, psicológicas e podem gerar crise espiritual e depois vocacional. O esgotamento, em último caso, pode levar a um abandono da vocação. E isso não é só para o padre. Uma pessoa casada, homem ou mulher, também experimentando o seu esgotamento, pode acabar abalando a sua própria relação, sua vida conjugal e, consequentemente, pode vir a causar até uma separação ou divórcio. Claro que o caminho aqui eu precisaria de mais tempo para explicar esse movimento, mas do esgotamento, tomando como conclusão, pode gerar uma crise espiritual, vocacional e o abandono da vocação. Então, alguns pontos de reflexão. Somos chamados hoje a refletir sobre essa pastoral de Jesus, que possui dois momentos fortes nesse evangelho. Um primeiro momento forte é o cuidado de Jesus com a multidão. O cuidado de Jesus com as pessoas que precisam do seu auxílio, da sua palavra, mas ao mesmo tempo o cuidado de Jesus com os seus discípulos. O cuidado de Jesus
com aqueles que vão cuidar da multidão. Jesus se preocupa com os dois. Esse é um ponto que precisa estar sempre no nosso horizonte. Também o pastor precisa ser cuidado. Segundo ponto de reflexão é considerar que o descanso na vida do pastor se torna uma obrigação grave. Assim como tem tantas obrigações na sua vida pastoral, o descanso também precisa ser tomado como uma obrigação. E isso diz respeito às férias, quando tantos têm a oportunidade de estar com a família, ver os familiares que nem sempre conseguem estar com eles ao longo da jornada, ao longo do ano. As segundas-feiras como um teórico dia de descanso, que nem sempre é. Tem hospital, tem cemitério, às vezes é o único dia livre, o padre marca uma reunião. Enfim, mas aprender que é preciso esse tempo de descanso. Mas já que a demanda dos pastores é sempre superior à capacidade que eles têm de atender, então importa uma terceira reflexão, que é onde eu quero dedicar um pouquinho mais de atenção. A atuação dos leigos em colaboração ao pastoreio dos sacerdotes. O sacerdote, ele é insubstituível no exercício do seu ministério. Só ele consagra, só ele perdoa, só ele cura em nome de Jesus. Mas isso não quer dizer que ele seja o único responsável pela evangelização. Vimos no domingo passado, e a homilia de hoje dá continuidade à homilia de domingo passado, vimos que cada batizado, ele é chamado e é enviado. Ele é um discípulo missionário e pode e deve pastorear trabalhando juntamente com o seu sacerdote. A colaboração do leigo amplia e potencializa a ação do pastor. E quando olho para esses 10 anos que estou à frente da paróquia, e fizemos muitas coisas ao longo desses 10 anos, mas eu sempre faço questão de dizer, o padre não faz nada sozinho. O que pude fazer ao longo dos 10 anos foi porque tive centenas e centenas de leigos ao meu lado, trabalhando comigo para fazer crescer a comunidade paroquial, para tornar a comunidade cada vez mais dinâmica. E por isso sempre manifesto minha gratidão. Quando cheguei, encontrei uma realidade e depois conseguimos ampliar muito o número desses voluntários, desses leigos ativos, e o que possibilitou a paróquia ter a fisionomia e a realidade que hoje se encontra. Embora eu olhe para esses 10 anos com muita gratidão, eu também penso, quanto não poderíamos ter feito a mais se outros tantos membros da comunidade também tivessem ofertado a vida e se colocado em missão. Tivemos muitos que o fizeram. Chegamos a uns 800 membros de pastorais, 850, mas participam de missa 2.000 pessoas. Quanto mais não teríamos feito se outros tantos entendessem o papel, sua responsabilidade e a necessidade de tornar a vida uma missão. Por isso, uma frase importante nesse contexto da homilia e que precisamos pensar os limites humanos do pastor reforçam a responsabilidade e a necessidade de todos os leigos atuarem na missão. Vou repetir. Os limites humanos do pastor reforçam a responsabilidade e a necessidade de todos os leigos atuarem na missão. Nós temos a pastoral da saúde,
quantas pessoas são visitadas que o padre não consegue atender. Temos a Pastoral da Esperança, que faz as exéquias nos velórios. Impossível imaginar que todos que falecem, o padre consiga atender. Às vezes nos horários de missa, de celebração, e assim por diante. Olha essa Eucaristia, devemos ter uns 40 voluntários para que essa missa acontecesse. Não é só o padre disponível. Podemos olhar a catequese, com nossas, agora um pouquinho menos, fizemos primeira comunhão, mas quase 200 crianças. Podemos olhar o nosso catecumenato com 180 inscritos. Como o padre daria conta de tantas coisas se não tivesse a atuação de tantos leigos e generosos? Por isso quero trazer para vocês algumas citações de 2 documentos do Concílio Vaticano II. Um documento sobre a Igreja e o documento sobre o apostolado dos leigos. Então, irei ler sem ficar fazendo a referência explícita ao número dos 2 documentos. A Igreja nasceu para levar todos os homens à salvação. E quem é a Igreja? Quem é a Igreja? Essa Igreja que nasceu para levar os homens à salvação, quem é essa Igreja? É só o padre? Levar os homens à salvação, dilatando pelo mundo o reino de Deus. Toda atividade destinada a essa finalidade chama-se apostolado. Todos os leigos são chamados a atuarem para o crescimento da igreja e a sua contínua santificação. Veja, todos os leigos, não alguns, não a maioria, nem muitos, mas está dizendo, todos os leigos são chamados a atuarem na igreja. O seu apostolado é participação própria na missão salvadora da igreja. O dever e o direito ao apostolado dos leigos advém de terem sido inseridos pelo batismo. Você é batizado? Se você é batizado, você tem o direito e o dever. Porque muitas vezes pensam só no direito, né? Você tem o direito e tem o dever de fazer com que a igreja seja, de fato, esse instrumento de salvação na vida de muitas pessoas. Você tem o direito e o dever de levar a salvação a muitas pessoas inseridos na igreja. Porque, tendo sido inseridos pelo batismo no corpo místico de Cristo, também são robustecidos pelo sacramento da crisma e com a força do Espírito Santo. É pelo próprio Cristo que são destinados ao apostolado. Além de uma presença na sociedade como sal da terra e luz do mundo, os sacerdotes podem confiar aos leigos tarefas ligadas à missão do próprio pastor, como a catequese, a liturgia e o cuidado das almas, dentre tantas outras atividades. Dessa forma, os leigos atuam em comunhão e sobre a orientação pastoral do sacerdote. O nome pastoral vem de pastor. Então, todos os serviços pastorais são, de alguma forma, expressão da ação do pastor. Então, cada pastoral atuando não deixa de ser uma expressão da ação do próprio sacerdote. Por isso, em comunhão e sobre a orientação do pastor. Bem, concluindo, é preciso que os sacerdotes entendam os seus limites e não os ultrapassem. Mas é preciso que os leigos entendam também sua missão e sua responsabilidade. Imagino que todos já escutamos alguém dizer, olha, a igreja podia ter isso, podia ter aquilo, aquela outra realidade poderia ter, isso aqui podia ser diferente. Mas, de verdade, o padre às vezes concorda também com isso. Muitas coisas poderiam ter novas e poderiam ser diferentes outras tantas.
Mas o que faltam? Braços. Braços para servir. Isso muitas vezes impede da igreja não ser melhor, não ser mais desenvolvido seus trabalhos e seus serviços pastorais. Por isso importa que os leigos entendam sua missão e sua responsabilidade. Pastorear é cuidar. Poderíamos dizer, pastorear é cuidar. E poderíamos dizer ainda que cuidar é, sem dúvida, salvar. Salvar é a nossa vida e a nossa missão. A minha vida e a vida de cada um de vocês encontra sentido quando vivemos para um outro, não para nós mesmos. Quando vivemos para nós mesmos, entramos numa dinâmica egoísta. Quando vivemos para o outro, entendemos a lógica da vontade de Deus, onde toda vocação é um serviço. O matrimônio, o sacerdócio, a vida consagrada, tudo é uma vida dedicada ao outro. E precisamos ter clareza disso, para que não vivamos como egoístas, mas vivamos a lógica de Cristo na cruz, a vida ofertada. Por isso, salvar é a nossa vida e a nossa missão. Salvar e cuidar é a vida e a missão de todo batizado. Salvar e cuidar é a tua vida e a tua missão. Não esqueça disso. Todos nós, vocês e o Padre, somos chamados a cuidar e a salvar, em nome de Jesus Cristo. E isso é extraordinário. Que Deus nos ajude a termos cada vez mais essa compreensão. E nossa vida seja a expressão dessa compreensão. Assim seja. Amém.